Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ler Números capítulo 27, quando Moisés transiciona a liderança do povo de Israel para Josué. E nessa distribuição da terra, algumas tribos, ou nós vamos ver, na verdade, uma família de Zelofeade que não tinha homens. Então eles consultam ao Senhor para decidir como manter o nome daqueles israelitas que só tiveram filhas mulheres. E nós vamos ver hoje qual foi a decisão que o Senhor orientou Moisés e ele e Josué aplicaram dentre os israelitas. Esse é um capítulo curtinho, fique conosco. Vamos juntos meditar na palavra de Deus e orar também pelas nossas famílias. Sim, Pai, obrigado por esse novo dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nós. Nós apresentamos a Ti nossas vidas, nossas famílias e pedimos, Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, traz a revelação do Senhor através dessa leitura. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, Números 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Eber, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, o sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram. Essa mesma história está escrita praticamente com as mesmas palavras no último capítulo de Números. Números 36 relata esse pedido das filhas de Zelofeade, quando elas disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. Então aqui, como elas não tiveram irmãos homens, né, filhos homens, elas estão pedindo a propriedade que era de direito do pai delas para elas que eram mulheres. Sim, e o Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não sejam como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim, ou Urim-Tumim. Nós lemos sobre isso em Êxodo. Perante o Senhor, Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué
e o apresentou aos sacerdotes Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Se tem algo que nós podemos aprender, não apenas com esse capítulo, mas com a leitura do livro de Números, é como Moisés era guiado pela voz do Senhor. E os israelitas tiveram sucesso ao avançar através daquele deserto e tomar posse da terra prometida, porque eles estavam fazendo tudo conforme o Senhor havia ordenado. Nós não vamos aprender com o livro de Números, por exemplo, como identificar um líder a partir das suas características, a capacidade de escrever uma visão ou de se comunicar publicamente. Nós vamos aprender com o livro de Números como ser guiados pela voz do Senhor e como isso traz um sucesso de longo prazo. Números nos ensina a vivermos não baseados no nosso próprio conhecimento humano, não na nossa própria habilidade de discernir as circunstâncias ao nosso redor, mas independente das circunstâncias ao nosso redor, nós buscarmos o Senhor em oração, perguntarmos ao Espírito Santo sobre as dúvidas que nós temos, colocarmos diante do Senhor as causas que temos hoje, as decisões a serem tomadas e buscarmos ouvir do Senhor. E quando nós fizermos tudo conforme nós entendemos que o Senhor Deus está nos direcionando, nós também seremos bem-sucedidos e experimentaremos as promessas de Deus para as nossas vidas e famílias, né? Sim. Então vamos ouvir, né? Buscar ouvir a voz de Deus naquilo que Ele tem direcionado, ainda que pareça ser tão grandioso, que nem aquela terra tão maravilhosa que estava à frente deles, mas tinham desafios. Então, muitas vezes os planos, os propósitos de Deus vem uma bênção, mas muitas vezes é desafiador este percurso, esse caminho até chegar a esse cumprimento das promessas. Então, nós temos dito aqui sempre, para nós perseverarmos, olharmos para Deus, continuarmos firmes, crendo, com esperança e colocando diante de Deus todas as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Parece que nós repetimos muito isso, mas é isso que nós buscamos viver, olhando para Deus, tendo esperança a cada dia daquilo que Ele tem para nós, tanto para hoje e tanto para o nosso futuro. Amém. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças Sim, meu pela Pai. sua bondade, seu amor leal. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que fala conosco, mesmo que às vezes possa ser para nós difícil pararmos para te ouvir, ou mesmo discernir o que o Senhor está falando. O Senhor é um Deus que sempre fala e orienta os teus filhos. A tua palavra promete que todo aquele que te pedir sabedoria receberá abundantemente. Não há uma vez que nós perguntamos ao Senhor, questionamos e o Senhor não vai nos orientar, não vai nos direcionar. E a tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés, Amém, uma Senhor. luz para o nosso caminho. Muito assim como obrigada. nós lemos hoje, Pai, sobre a orientação que o Senhor deu a Moisés e ao povo de Israel em relação às filhas de Zelofeade, assim como nós vemos como o Senhor direcionou Moisés a comissionar Josué também como próximo líder daquela multidão, daquele grande povo de Israel, para conquistar a terra prometida. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ouvirmos a tua voz, Amém, Pai, a sermos direcionados pelo teu Espírito Santo que traz paz aos nossos corações. Sim, meu Pai. Ensina-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua voz e sermos guiados pelo Senhor momento a momento, em cada decisão. Livra-nos, Pai, do hábito que nós temos natural de olharmos para as circunstâncias e querermos entender tudo pela lógica e querer avançar baseados na nossa própria força. E ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a consultarmos o Senhor, a aguardarmos até que o Senhor fale antes de nós darmos o próximo passo. Nós oramos hoje por paciência e por graça. Amém, Senhor, para aqueles que estão hoje em um momento de espera. Sim, Senhor. Porque o Senhor está preparando algo melhor para eles, porque o Senhor está trabalhando em seus corações. Amém, Pai, Senhor. em nome de Jesus, renova a esperança, renova as forças daqueles que hoje estão atravessando um momento de espera. Sim, e nos Senhor. dê sabedoria para o próximo passo. Em nome nos guie de pela Jesus. tua paz. Ó Que Pai, assim nós te seja. pedimos que o teu Espírito Santo nos oriente momento a momento e que assim seja o viver nosso, dos nossos filhos, que nós possamos viver guiados pelo Senhor e que em todo o teu nome seja glorificado através das nossas famílias. Nós entregamos nossa família, nosso futuro, tudo que toma o nosso nome sob os teus cuidados. Sim, meu e oramos com ações de graças, na certeza de que o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. Te louvamos, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então tem um dia muito abençoado. Nós amamos vocês. Deus os abençoe e até amanhã.